Vontade de comer à noite? Não adianta dormir que passa. Tem gente que fala, eu lembro quando eu era pequeno, minha avó falava assim, tá com fome? Vai dormir. Tá com fome? Bebe água, vai dormir. Não adianta. O que acontece, hein? Qual que é o despertar da fera? Por que tanta gente tem vontade de comer à noite, tem esse desespero todo por comida à noite? E geralmente, pessoal, a culpa é do dia. A grande questão é como foram as minhas refeições, como foi meu dia de trabalho, que hora que eu fiz atividade física, tudo isso pode influenciar muito a vontade de comer à noite. E tem algumas pessoas que têm algumas alterações genéticas, alguns polimorfismos que podem favorecer um pouco isso daí. E geralmente os polimorfismos, por exemplo, que mais favorecem é o polimorfismo do FTO, o polimorfismo do PPR gama. Pessoas que têm alelos CC para PPR gama têm tendências a ter mais compulsão, vontade de comer à noite, mais desejo por doce, massa, pães e coisas mais, justamente à noite. O que fazer? Primeiro de tudo, controlar a carga glicêmica do dia, de novo. Mesma coisa ritual de sono, carga glicêmica baixa. Última refeição, sempre com carga glicêmica também mais baixa e uma quantidade maior de gordura para fazer a modulação de PPR gama, mais gordura de boa qualidade. Eu gosto muito de usar no jantar óleo de gergelim e óleo de abacate, que tem alguns compostos bioativos, alguns fitoestrógenos que podem ajudar muito no controle do PPR gama. Ah, mas eu não sei se meu PPR gama é CC, se eu sou GG, nunca fiz um teste genético. Não tem problema, a gente sabe qual é o nosso comportamento à noite. Tem muita vontade de comer à noite, alguma coisa está errada. Então eu digo a vocês, quais estratégias a gente pode fazer? Primeiro, jantar cedo. Segundo, tomar alguns chás e alguns compostos que podem auxiliar na modulação do PPR gama. Existe um composto, um princípio ativo, chamado apigenina. E essa apigenina tem, por exemplo, no própolis. Por isso que eu falo tanto de consumo de própolis à noite. Própolis alcoólico, própolis aquoso, todos têm apigenina. O importante é tentar incluir isso em algum momento durante a noite e fazer com que esse PPR gama seja modulado. Só que, se eu faço uma refeição com uma grande quantidade de carboidrato, de açúcar, de farinha branca, próprio arroz branco demais à noite, pode aumentar a expressão do PPR gama. E isso faz com que a gente tenha mais compulsão ainda. E não adianta só a quantidade, a qualidade. Se eu vou, por exemplo, eu tenho essa tendência, eu vou lá dar uma mordida num alimento de alto índice glicêmico, sei lá, num bem casado, num pão de mel. Eu já fiz o gatilho que eu precisava. Então não depende de comer um pão de mel inteiro. E simplesmente uma mordida já pode fazer com que esse PPR gama seja estimulado e aquela compulsão venha com uma força absurda, que eu brinco que é o despertar da fera. Então se você jantou, por exemplo, às 7 horas da noite, quando for umas 9 horas, a gente pode fazer um chá de moringa. Junto com esse chá de moringa, a gente pode fazer uma fórmula em farmácia de magistral, em que a gente coloque, por exemplo, Garcinia cambogia, que a gente coloque crocos ativos, que a gente coloque citrocinenses. Todos são ativos que podem ser usados e encontrados facilmente em farmácias de manipulação. Outra coisa que eu chamo a atenção é para o tipo de proteína que se come à noite. Cuidado com o excesso de proteína de fonte animal à noite. E inclusive whey, grandes quantidades de whey não é nem um pouco interessante à noite. Carne vermelha, carne de porco, cuidado com esse excesso proteico. Eu sempre, na minha rotina, e para muitos pacientes que têm essas complicações, eu dou preferência para as proteínas de fontes vegetais. Proteína de arroz, proteína de semente de abóbora, proteína de chia, proteína de ervilha, proteína de quinoa, que são fontes proteicas que têm um perfil de aminoácido diferente da fonte animal, que tem um poder excitatório menor, que a gente não pode fazer tanta excitação, estímulo de PPR gama naquele momento. Então essa hora é uma hora que cabe muito às proteínas de fonte vegetal. Por exemplo, se eu jantei às 19 horas e eu tenho um pouco de fome lá pelas 9, 9 e meia, eu poderia fazer, sei lá, um shake de proteína de arroz batido com frutas vermelhas, por exemplo, que tem a carga glicêmica baixa, ou gosto demais, proteínas de fontes vegetais, proteínas de arroz, por exemplo, com maracujá. Eu posso fazer esse shake, tomar umas 9 horas da noite, 9 e meia da noite, e isso vai ajudar demais no controle do sono, tá?
Por que vai ajudar? Porque eu não vou exceder os aminoácidos, por exemplo, de cadeia ramificada e outros mais, que em excesso podem atrapalhar um pouquinho para quem tem esses polimorfismos que eu falei para vocês, tá? Outra proteína que eu gosto muito, na verdade são outras proteínas, eu gosto das proteínas de origem, por exemplo, já ouviram falar de uma proteína chamada bone broth, que é de osso de frango, eu brinco que é a velha mamadeira de frango em pó. Eu sou da velha guarda da nutrição. Então a gente fervia pé de galinha para extrair proteína e colocava nas preparações para concentrar aminoácido. E a gente tem hoje em pó, que é o bone broth, uma proteína que a gente encontra mais fora do Brasil e que é muito boa em termos de perfil de aminoácido. Tem uma grande quantidade de glicina, que é um aminoácido que eu dou preferência para a noite, não somente esse, mas chamando a atenção para a glicina. E a gente pode também usar colágeno, que é uma proteína facilmente de ser usada, simples. As pessoas têm uma tendência a falar que colágeno não serve para nada e não é bem assim. O colágeno, pelo seu conteúdo de glicina e outros aminoácidos, pode ser uma proteína bastante interessante para o horário. Então, poderia, por exemplo, fazer um shake usando colágeno e proteína vegetal, ou usando só colágeno ou só proteína vegetal, lá pelas 9, 9h30, sem o menor problema. Ah, mas tem muita vontade de comer coisas mais doces. Eu poderia fazer alguma preparação usando leite de amêndoas, usando frutas vermelhas. Se eu pegar, por exemplo, leite de amêndoas, bater com frutas vermelhas, uma quantidade menor e colocar um pouquinho de proteína vegetal ou um pouquinho de colágeno, só essa proteína já vai fazer espessamento dessa mistura. Põe um pouquinho na geladeira, com um pouquinho de nibs, um pouquinho de canela, já fez uma preparação ali, teoricamente doce, e que pode ajudar nessa vontade doida de comer doce à noite. Mas o ideal, pessoal, é a gente não ficar fazendo muito essas preparaçõezinhas não. E principalmente, não usar muito adoçante. Cuidado com o excesso de adoçante à noite. Isso pode trazer um desequilíbrio de microbioma, que pode levar ao aumento de algumas proteínas que começam a expressão no intestino. E esse desequilíbrio do bioma pode aumentar, por exemplo, monoaminoxidase, prostaglandinas, algumas prostaglandinas. É como se fosse, para quem é mulher sabe disso, é como se fosse uma TPM, ou aqueles sintomas que você tem próximos ao período pré-menstrual. Bom, outra coisa que eu chamo a atenção para tentar usar à noite, para as pessoas que têm muita vontade de comer à noite e têm problemas com saciedade, é usar gorduras sacietógenas. Chamo a atenção, de novo, já falei várias vezes aqui para vocês, do C8, que é a solução com 8 carbonos, e essa solução com 8 carbonos é uma forma de prover, de fornecer energia rápida. Ah, mas quanto? Uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, é bem individual, de C8, lá pelas 8, 9 horas, pode colocar no shake, nesse shake que eu dei exemplo, pode tomar sozinho, pode tomar, por exemplo, uma colher de sopa ou de sobremesa de óleo de gergelim ou de óleo de abacate, que todos têm compostos com ação sacietógena. Mas isso tem que estar dentro de uma refeição? Não necessariamente. Eu posso comer algumas castanhas e tomar, por exemplo, uma colher de sopa de óleo de abacate. Isso é uma estratégia sacietógena. Isso é uma estratégia para ajudar a controlar a compulsão. Importante é que não tenha a carga glicêmica alta. Aí a gente já consegue o resultado que se espera. Não adianta misturar óleo de abacate ou óleo de gergelim ou C8 em preparações que tenham a carga glicêmica alta. Não vai fazer efeito. Não é a fonte de energia que a gente quer utilizar. Não é a forma de modular o PPR gama, tá bom? É isso aí. Viram que não tem segredo. Basta usar as estratégias certas, tentar fazer uma periodização mais adequada da alimentação e usar algumas das dicas que eu coloquei aqui que podem ajudar muito. Bom, beijo grande para todo mundo. Até o próximo programa. Hashtag tamo junto sempre. Vontade de comer à noite? Vai dormir. Bebe água, vai dormir.